Graça e paz, irmãos, boa tarde, mais um estudo em autoconfrontação. Agradecemos a Deus pela dedicação dos irmãos, pelo amor que os irmãos têm demonstrado pela palavra. Nós glorificamos ao Senhor por isso, pela vida de cada um. Antes de darmos continuidade, vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, mais uma que o Senhor nos dá, estudarmos a Tua palavra, fazermos a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus que a Tua igreja possa crescer espiritualmente cada vez mais com o ensino da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós estamos na lição 10, estudando como vencer a preocupação consigo mesmo, como vencer a excessiva preocupação com o eu. E nós temos aprendido que é necessário, para vencer a excessiva preocupação com o eu, pensar biblicamente. Depois vimos que é necessário também falar biblicamente. E hoje nós vamos estudar, ou pelo menos dar o início ao estudo de como agir biblicamente. Letra A. Corrija em sua vida as deficiências devidas à falta de disciplina ou à negligência. 1 Coríntios 10, 32 e 33 diz assim: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Também Colossenses 3, do 1 ao 17, diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes em vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, amados, nós temos aqui estes primeiros versículos que falam nessa introdução de como agir biblicamente. Também Tiago 4:17 diz assim: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Letra B. Aproveite as oportunidades para ministrar, empenhando-se de modo particular em ter para com os outros uma atitude de servo à semelhança de Cristo. Mateus 20, do 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo.
bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Também 1 Coríntios 4, 2. Além disso, requer-se do despenseiro que cada um se ache fiel. Filipenses 2, do 3 ao 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, queridos, nós temos aqui este conselho que é dado para nós sobre como agir biblicamente, de tal maneira, queridos, que é necessário nós aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá para ministrar a palavra, e de modo que nós nos mostremos como servos daqueles que nos ouvem, como ministros de Deus em favor daqueles que nos ouvem. Letra C. Em oração, prepare um plano para abençoar outros por meio de expressões tangíveis de amor bíblico e estabeleça uma agenda para cumprir o seu plano de modo consistente. Este plano deve incluir o cumprimento de suas responsabilidades diárias, como cônjuge, pai, estudante, colega de quarto, patrão, empregado, etc. Mateus 7, 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Também Romanos 12, do 9 ao 21 e depois 13, do 8 ao 13. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Também 13, do 8 ao 13, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não das falso testemunho, cobiçarás, isso é algum outro mandamento. Tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8a. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Também Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais,
Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Filipenses 2, do 3 ao 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejais altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Pedro 3, 8 e 9. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Então, queridos, nós temos esses trechos que nós vimos que é necessário haver um plano. É necessário que quando uma pessoa ela não consegue ter a disciplina automática em fazer o bem, em falar o bem, em agir de tal maneira que suas atitudes sejam sempre de abençoar outras pessoas, é necessário que essa pessoa faça um plano, realmente, escrever mesmo no papel e procurar seguir um plano de tal maneira que a pessoa possa colocar em prática todos esses ensinamentos que a palavra do Senhor tem nos falado sobre como agir de maneira bíblica, de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em nós, de tal maneira que nós possamos demonstrar o amor que Cristo tem por nós para outras pessoas. Porque o amor que o Senhor tem para conosco, Ele demonstra através de outras pessoas para conosco. Ele demonstra na vida prática de um crente para um descrente, na vida de um crente para outro crente e vice-versa. Então é assim que é, e muitas vezes algumas pessoas elas não têm essa disciplina de agir de maneira automática desta maneira, nesta direção, de modo que ter um plano realmente muitas vezes por escrito, talvez uma tabela de atitudes a serem cumpridas nos mais diversos ambientes, igreja, família, trabalho, ambiente estudantil, vizinhança, entre os parentes distantes, é necessário haver essa disciplina. Muitas vezes até dentro de uma agenda, volto a dizer, talvez um gráfico, talvez alguma espécie de planilha, para que essas coisas, sendo colocadas em prática, possam redundar em glórias a Deus através da vida do crente. Então, nós glorificamos a Deus por isso, e esse é o conselho que nós deixamos neste ponto aqui também para cada irmão. Letra D. Memorize versículos bíblicos e estude trechos das Escrituras relacionadas especificamente a como vencer a preocupação consigo mesmo. Baseado, por exemplo, Salmo 119, versículos 9, 11 e 16. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a sua palavra? 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 16. Alegrar-me-ei nos seus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Filipenses 4, 8. Diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, queridos, essa é a primeira parte da letra D. Memorize os versículos bíblicos e estude trechos das Escrituras relacionados especificamente a como vencer a preocupação consigo mesmo.
Então, esses são versos que vão nos ajudar na memorização e sobre como vencer a preocupação consigo mesmo. Memorize também salmos, hinos, cânticos espirituais que o ajudem a ocupar a sua mente com o Senhor, com planos para abençoar a vida de outros. Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3,16. Diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, queridos, nós temos aqui, em resumo, essa letra D falando sobre a memorização das Escrituras, a memorização de versículos específicos das Escrituras, sobre como vencer a preocupação conosco mesmo e como nos colocarmos como servo de outros, e também um incentivo a que nós memorizemos salmos, hinos e cânticos espirituais para que as nossas mentes sejam ocupadas por coisas espirituais, para que assim possamos ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Então aqui nós temos inclusive a própria palavra do Senhor nos ensinando, nos incentivando a cantarmos mesmo, a termos na nossa mente cânticos que possam glorificar ao Senhor. Letra C. Mostra a sabedoria de Deus em suas ações, sendo puro, pacífico, indulgente, tratável, disposto a ceder, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3, do 13 ao 18. Diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primariamente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Letra F. Pratique a mordomia bíblica para honrar ao Senhor e ser uma bênção na vida de outros. É necessário, queridos, também colocarmos em prática esse plano básico que nós colocamos. É necessário também lidar com um plano de emergência. O que é esse plano de emergência? É como lidar, estudar previamente, memorizar versículos bíblicos e até, se for o caso, colocar no papel, talvez uma planilha, talvez um planejamento prévio de como lidar com emergências. E que emergências são essas? Situações inesperadas que possam fazer com que nós fiquemos preocupados demais com o nosso futuro, preocupados demais conosco mesmo, e por causa dessas atitudes, ou por causa de situações externas a nós, situações que muitas vezes nós não podemos controlar, venha talvez uma preocupação excessiva e até o desespero. É necessário fazermos isso sem demora e pedindo ajuda a Deus nesse sentido. Então, por exemplo, vamos pedir ajuda a Deus sem demora. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Hebreus 4, versos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Então aqui essa parte fala sobre como pedir ajuda sem demora, pedir ajuda e se orar sem cessar, essa questão de pedir a Deus e Ele permitir que nós realmente entremos no trono da graça, pedir sabedoria ao Senhor. É nesses momentos que nos pegam de surpresa, nesses momentos emergenciais, que essa oração ela vai surtir o efeito necessário
para uma vida realmente cristã, uma vida que realmente glorifica a Deus aqui nesta terra. Procure adquirir imediatamente a perspectiva de Deus. Encare a situação como uma oportunidade para crescer no amadurecimento espiritual. Tiago 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É necessário também, lembre-se de que Deus olha para o seu coração e não para a sua aparência exterior. Você deve permanecer inculpável perante Deus em seus pensamentos, quer outros tenham ou não acesso a eles. 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Atos 23:1 e 24:16. 23:1 diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. 24:16 diz assim: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Filipenses 1, do 9 ao 11. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Colossenses 1, 21 e 22. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Estamos aprendendo como agir biblicamente. A nossa oração é que nós possamos colocar em prática esses pontos que nós vimos até aqui. Semana que vem, se for da vontade do Senhor, daremos continuidade a partir da letra C nessa parte da lição. Então, oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá, de aprendermos mais a Tua palavra, Senhor. Estamos aprendendo aqui como agir biblicamente. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes nossas ações não te glorificam. Por isso nós te pedimos, ó Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que nós possamos, através dessas instruções, pensar biblicamente, falar biblicamente e agir biblicamente, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, na vida da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.